nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glorioso São José, coração imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A bioética cuida da vida. A vida de um indivíduo humano começa com a concepção. Mas o respeito pela vida começa antes. Por quê? Porque a vida é concebida em um ato sexual. E o ato sexual é sagrado, tão sagrado quanto a vida por ele gerada. Se quisermos ser pró-vida, temos que ser castos, temos que aprender e cultivar a virtude da castidade. O livrinho que eu escrevi, Descobrindo a Castidade, procura mostrar a castidade não como um peso a se carregar, mas como um tesouro a se descobrir. Você encontra e não quer mais largar. Por quê? Porque este tesouro vai fazer você ver a Deus. Descobrindo a Castidade é o nome desse livrinho. Ele aparece com o sol porque Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Esse livro é fruto de uma preocupação que eu carrego desde padre recém-ordenado. Logo que eu me ordenei padre, eu fiquei preocupado de ver como os jovens, sobretudo os jovens, não sabiam o que era castidade. Percebi isso quando atendia confissões e pedi permissão ao meu bispo, na época, Dom Manuel Pestana, para escrever um papelzinho sobre o namoro. Ele corrigiu algumas coisas, cortou outras, acrescentou terceiras e depois mandou que eu publicasse com a inscrição, com a aprovação eclesiástica. E este papelzinho, embora fosse bastante singelo e muito exigente, para nossa alegre surpresa, teve muita aceitação entre os jovens. Eu não distribuía indiscriminadamente, mas em duas situações especiais, ou depois de uma palestra sobre o namoro, ou depois de uma confissão. Como penitência para a confissão, ler e meditar esse folhetinho. O que eu percebi, e que os meus colegas padres nem sempre acreditavam, é que os jovens só tomam água poluída e lama porque ninguém lhes oferece água pura. Quando você fala para eles dessas coisas maravilhosas, quando fala da castidade, quando fala da alegria da pureza, quando fala da visão de Deus face a face, quando fala do nosso corpo como templo do Espírito Santo, de alguém que pagou um alto preço por ele, que foi Cristo. Quando você fala dessas coisas, os jovens se assustam, mas eles veem isso como um desafio a ser vencido. E o desafio é uma excelente provocação para o jovem.
Então eu notei que não só eles aceitavam, com o rosto de olhos arregalhados, mas aceitavam, como depois me chamavam para falar sobre esse assunto para outros jovens. Não eram os coroas que me chamavam para falar para os jovens, era de jovens para jovens. Isso me deu uma grande alegria. Depois eu tive a ideia de transformar esse papelzinho numa palestra gravada em CD. E mais tarde, a ideia de fazer um livrinho, Descobrindo a Castidade, contendo isso com mais detalhes. Livrinho este que eu continuo também a distribuir nas confissões. Tenho o hábito de passar como penitência. E é bom, porque eu sei que eles vão ler. Porque antes de passar eu pergunto, você dá conta de ler? Vai ser muita angústia para você ler isso? Às vezes eu tenho que mudar a penitência. A pessoa diz, não aguento, padre, não suporto ler. Mas quando ela aceita, eu sei que ela vai ler até o fim, mesmo que vá devagar, e é bom que vá devagar, pedindo a Deus para entender, para pôr em prática e para ensinar aos outros. Mas fazendo isso, digerindo e sendo parte do sacramento da penitência, tem mais valor do que se a pessoa fizesse por iniciativa própria, o valor expiatório dos pecados que ela acabou de confessar, de acusar e de ser absolvida. Então esse livrinho, que de propósito é pequeno, foi feito para isso, ele tenta explicar de maneira leve, sem recorrer à linguagem pesada, a doutrina católica sobre a castidade, esta virtude linda que nos habilitará a ver a Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. O filósofo Pascal, que era francês, além de filósofo, ele era matemático e físico. Escreveu: mostre-me um casto que negue a existência de Deus e eu acreditarei nele. Esta palavra significa que o ateísmo é um privilégio dos impuros. Assim como ver a Deus será um privilégio dos puros. Aquele que guarda a pureza não consegue ser ateu, porque não só ele verá a Deus futuramente, mas aqui na Terra ele já tem uma connaturalidade com as coisas de Deus. Uma criança não consegue ser ateia, porque ela tem os olhos transparentes. Você fala de Deus, ela entende quase imediatamente. Aqueles que conservam a pureza, ou se perderam, mas recuperaram a pureza, também têm esta afinidade. Ainda não vem a ele face a face, que será a visão beatífica, que nos vai trazer a felicidade, mergulhados na essência divina. Mas desde já conseguem, segundo diz o catecismo, entender as coisas segundo Deus. E esse entendimento das coisas segundo Deus nos traz uma alegria que os impuros não conhecem. Eu costumo dizer, tanto neste folhetinho sobre o namoro, como neste livrinho sobre a castidade, que se os que buscam o prazer na impureza conhecessem a alegria da pureza, desejariam ser puros nem que fosse por egoísmo. Porque a alegria da pureza está acima do prazer da impureza, como o céu está acima da terra. O prazer pode ser intenso, mas ele é efêmero, é corpóreo e deixa um gosto amargo. A alegria, ela é espiritual, ela é serena e ela não passa, ela se transforma depois em felicidade eterna. A diferença entre os dois é imensa. E isso serve de provocação. Você que não é casto não sabe o que está perdendo. Você que zomba de quem é casto é um derrotado zombando do vencedor. É um frouxo
zombando de quem tem coragem. É alguém que está no meio da lama, zombando de quem está puro, límpido. É alguém que não conseguiu, zombando daquele que conseguiu. Coitado, o que ele pode fazer? Mas é uma virtude para os fortes, e é uma virtude que traz grande alegria. Essa virtude solidifica a nossa alma, alicerça a família, protege a sociedade. É a virtude que nos encanta. Uma vez perguntaram a Santa Bernadette Soubirous se Nossa Senhora é bonita. Que pergunta! Se Nossa Senhora é bonita, a resposta dela foi: se você visse Nossa Senhora, seu desejo seria morrer para vê-la eternamente. Nossa Senhora não é Deus, mas ela é aquela mulher vestida de sol que aparece no Apocalipse capítulo 12, tendo a lua sob os pés e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher é luz, da cabeça aos pés, até a roupa é luminosa. Mas o que é a luz? Primeira carta de São João, capítulo 1. Deus é a luz, e nele não há treva alguma. Esta mulher cheia de luz, cheia de Deus, é a mesma que o anjo uma vez chamou cheia de graça. É aquela que nós honramos com diversos louvores, entre eles Mãe Puríssima, Virgem Prudentíssima. Ela que nos encanta, como encantou a Deus. Mas não nos encantaria se não fosse pura. A pureza tem esse condão de fazer com que nós nos extasiemos. Você pode sentir a atração diante de uma carne exposta no açougue, mas é uma atração animalesca. Esta é a atração puramente sexual. A castidade é outra. É uma atração que não tem palavras, ela é inefável. E os que guardam a castidade vão poder testemunhar isso. Esse livrinho procura mostrar isso para os jovens, mas também para os casais, para todos, porque eu estou convencido de que se nós não mudarmos a cultura, se nós não cultivarmos a cultura da castidade, nós não vamos cultivar a cultura da vida, porque as duas se identificam. O mandamento não matar é muito próximo do mandamento não pecar contra a castidade. Um manda respeitar a vida, o outro manda respeitar as raízes da vida, que são a sexualidade. Tanto a vida quanto a sexualidade são sagradas. E essa sacralidade era expressa no dialeto, na língua dos polinésios, pela palavra tabu. Tabu é aquilo que é sagrado, inviolável, intocável, porque era de origem divina. A vida é um tabu, o sexo é um tabu, o ato sexual no qual a vida é gerada é um tabu. Lamentavelmente, por influência de Freud, esta palavra passou para o inglês e depois para as outras línguas, entre elas o português, com sentido negativo. Tabu é uma proibição irracional que deve ser quebrada, mas não é. Quando se diz que o sexo é um tabu, devemos dizer, graças a Deus ele ainda é um tabu e tomara que seja sempre. Quebrar esse tabu é transformar a união sexual num encontro qualquer, casual, e fazer da vida o fruto dessa casualidade. A vida existe para ser gerada num santuário, que é a família, o santuário da vida. Santuário originado pelo amor entre o homem e a mulher, unidos em matrimônio. A castidade é uma parte da temperança. A temperança é uma das 4 virtudes cardeais e ela regula os nossos apetites. A parte da temperança que regula o apetite de comer e de beber é chamada sobriedade.
A parte da temperança que regula o instinto sexual ou instinto procriador é chamada castidade. Então, os castos não são escravos dos seus instintos. E você não tem muita opção. Ou você pratica a castidade, ou você se iguala aos quadrúpedes. Porque, com exceção dos animais, nenhum de nós está dispensado de viver a castidade. A castidade, ela tem um vício oposto a ela, que se chama luxúria. Com X, luxúria. A luxúria é a desordem em matéria sexual. A luxúria é qualquer tipo de pecado em que a razão deixa-se submeter pelos instintos em matéria sexual, tá? Agora, quais são as espécies de luxúria? Santo Tomás de Aquino, aqui na Suma Teológica, vamos tentar ver aqui a Suma Teológica. Na segunda parte da segunda parte, porque a Suma Teológica é dividida em 3 partes, e a segunda parte é dividida em 2 partes. Então, na segunda parte da segunda parte, que é aquela destinada às questões morais, São Tomás de Aquino trata das diversas virtudes e dos diversos vícios, em particular sobre a luxúria. Então, vamos aqui examinar a Suma Teológica de Santo Tomás, segunda parte da segunda parte, questão 154, cada questão é dividida em artigos. Vamos dar uma olhada no artigo 11, tá? Então, o artigo 11 da questão 154 da segunda parte da Suma Teológica pergunta: o pecado contra a natureza é uma espécie de luxúria? Então, Santo Tomás, ele sempre começa tentando expor os argumentos contrários à tese que ele vai demonstrar. Parece que não. Depois que ele expõe os argumentos contrários, vem a solução, ou o corpo da questão. No final, as respostas às objeções que ele levantou no início do artigo. Há sempre uma espécie determinada de luxúria onde houver uma razão especial de deformidades que torne o ato sexual indecente. Isso pode ocorrer de 2 modos. Primeiro, quando choca com a reta razão, como é o caso de todos os vícios de luxúria. Então, a luxúria, ela pode contrariar a reta razão. Aliás, todo tipo de luxúria contraria a reta razão, pelo menos, né? Todo tipo de luxúria contra a reta razão. Depois vem, além disso, quando, além disso, se opõe à própria ordem natural do ato sexual próprio da espécie humana, o que constitui o chamado vício contra a natureza. Então, além de contrariar a reta razão, há um pecado mais grave que contraria a própria natureza do ato sexual. O pecado que contraria a natureza, além de contrariar a reta razão, é um pecado de gravidade especial. Isso pode se dar de muitas formas, diz Santo Tomás. Primeiramente, se procura a ejaculação sem conjunção carnal, só pelo prazer sexual.
o que constitui o pecado da impureza, que outros chamam de masturbação. Então, contra a natureza, ele está dando uma lista de pecados, né? O pecado da masturbação. Procurando-se o prazer próprio do ato sexual, mas fora deste ato, de maneira solitária e isolada. É um pecado contra a natureza. Não é apenas contra a reta razão, mas é contra a natureza. Em segundo lugar, se realiza o coito com um ser que não é da espécie humana, e isso se chama bestialidade. Então vejamos aqui um outro pecado contra a castidade, que é contra a natureza, que é a bestialidade. Em terceiro lugar, se mantém relação com o sexo indevido. Por exemplo, homem com homem ou mulher com mulher, né? Como lembra o apóstolo, isso se chama sodomia. Ele chama sodomia, mas nós modernamente chamamos de homossexualismo, né? Vamos colocar aqui o homossexualismo nas suas duas formas, o lesbianismo e a pederastia. Em quarto lugar, quando não se respeita o jeito natural da cópula, seja utilizando um instrumento não devido, seja empregando outras formas monstruosas e bestiais de comportamento carnal. Aqui é um outro tipo de pecado contra a natureza, que são aberrações ou desvios no acasalamento. Vamos ver se a gente entende isso aqui. A bestialidade é o mais grave de todos, porque não respeita sequer a espécie. É um ser humano praticando um ato carnal com um animal. É o mais grave dos pecados contra a natureza. O homossexualismo respeita a espécie. São duas pessoas da espécie humana, mas não respeita a diversidade dos sexos. Então, depois da bestialidade, ele é o mais grave. Homossexualismo é a conjunção carnal entre dois homens ou entre duas mulheres. As aberrações no acasalamento respeitam a diversidade dos sexos. É entre um homem e uma mulher, mas da maneira errada. De maneira que não se respeita a natureza. Está incluído aqui todo tipo de conjunção ou de cópula, que seja, por exemplo, pelo ânus ou pela boca, essas coisas que ele fala aqui de monstruosas, formas monstruosas e bestiais de relacionamento carnal. Isso aqui, ainda que os dois sejam casados, ainda que sejam marido e mulher unidos em matrimônio, se praticam isso, pecam e pecam gravemente. Por quê? Porque o matrimônio dá a você o direito ao corpo alheio, sem dúvida, mas não dá o direito de fazer o que quiser com aquele corpo. Você pode unir-se a ele de modo natural e sempre aberto à procriação. Senão é um pecado, e é um pecado contra a natureza, esse aqui, tá? E por último, se você pratica algum ato sozinho, buscando o prazer solitário, seja homem, seja mulher, você também peca contra a natureza, mas dos pecados contra a natureza é o mais leve, certo? Muito bem. Agora, no artigo seguinte, que é o artigo 12, tá? Santo Tomás pergunta se o pecado contra a natureza é o maior de todos os pecados contra a castidade. Se ele é o maior de todas as espécies de luxúria. Eu estou agora no artigo 12, tá? O vício contra a natureza é o pecado maior nas espécies de luxúria. E eu vou ler diretamente o corpo do artigo, tá?
Em qualquer situação, a pior corrupção é a do princípio, do qual tudo mais depende. Ora, os princípios da razão são os naturais, pois a razão, pressupostos os princípios definidos pela natureza, dispõe o resto de maneira mais eficiente. O mesmo se dá tanto na ordem especulativa como na prática. Por isso, assim como na ordem especulativa, um erro em matéria que o homem naturalmente conhece é sumamente grave e vergonhoso, assim também na ordem prática é muito grave e vergonhoso agir contra o que está determinado pela natureza. Assim, pois, como pelos vícios contra a natureza o homem transgride o que a própria natureza estabeleceu quanto à prática dos atos sexuais, segue-se daí que em tal matéria esse pecado é gravíssimo. Pelas outras espécies de luxúria, apenas se contraria o que está determinado pela reta razão. Vamos dar um exemplo das outras espécies. A fornicação. A fornicação é o ato sexual praticado entre dois solteiros. O que está errado aí neste ato? O que está errado é que os dois são solteiros, portanto, o corpo de um não pertence ao outro. Você está se unindo a algo que não é seu. Isto é um pecado contra a justiça. Mas aquilo com o qual você se une e do qual você faz uso não é uma coisa, é uma pessoa. O corpo é a parte constitutiva da pessoa. E se este ato é ordenado à geração da prole, e se você está se unindo a alguém sem se casar com essa pessoa, então você está abusando da função procriadora, porque a procriação ela é determinada a ser feita dentro de uma família, e a família se institui pelo casamento. A fornicação é um pecado contra a reta razão, mas não é contra a natureza, porque ela se pratica entre um homem e uma mulher do modo natural. O que está errado na fornicação é a circunstância quando, ou seja, antes do casamento. E o adultério? O adultério é mais grave que a fornicação, mas ele também é contra a reta razão, não é contra a natureza. O adultério é um ato sexual praticado entre um homem e uma mulher, portanto é natural, só que os dois não são unidos em matrimônio e um dos dois é casado, mas não com a pessoa com a qual está praticando o ato. Se um dos dois é casado, pelo menos um dos dois, e o outro não é casado com ele, segue-se que está havendo uma infidelidade contra um terceiro. Então, o adultério tem toda a malícia da fornicação e mais ainda da infidelidade contra o terceiro com que você se casou. Mas o adultério é um pecado contra a reta razão, mais grave que a fornicação, mas não é contra a natureza. O que faz o adultério ser pecado? É a circunstância com quem. É natural entre um homem e uma mulher, mas você está praticando com a pessoa errada. Aqui na fornicação, na hora errada, mas é natural. Esses aqui não, esses aqui já são diferentes. Os de cima são aqueles que, além de serem contra a reta razão, são contra a natureza. Então tem uma gravidade especial. Nesta questão, Santo Tomás não acrescenta, mas poderíamos acrescentar aqui, neste plano dos pecados contra a natureza, a anticoncepção. Vou escrever aqui por falta de espaço. A anticoncepção, entre elas o onanismo ou o coito interrompido, é um pecado contra a natureza. Ele está aqui nesse nível, tá? Ou seja, prestem atenção, gente. A anticoncepção não é um pecado pequeno, nem, digamos, tolerável. A anticoncepção está num nível de gravidade superior ao adultério e à fornicação.
Vamos lá. Você quer cometer o pecado da anticoncepção? De qualquer forma, seja através de injeções, pílula, preservativo, diafragma ou através do onanismo, saiba que esse pecado que você quer cometer, objetivamente falando, ele é mais grave do que um adultério. Se você traísse a pessoa com que você é casada ou casado, traísse praticando o ato conjugal com um terceiro, o seu pecado objetivamente não seria tão grave quanto o pecado da anticoncepção, porque o adultério é contra a reta razão, mas a anticoncepção, além disso, é contra a natureza. É bom a gente explicar isso, porque há certas pessoas que, por não entenderem a hierarquia, os graus de gravidade do pecado, não dão valor, não dão importância à virtude e ao pecado e ao vício oposto a ela. Vamos dar um exemplo aqui. A masturbação, as pessoas tendem a achar que é um pecado pequeno. Mas olha o nível em que ela está colocada. Está colocada no nível dos pecados contra a natureza. Portanto, objetivamente falando, desconsiderando as circunstâncias, desconsiderando o aspecto subjetivo, tá? Só falando do ponto de vista objetivo, a masturbação é mais grave que o adultério. A masturbação é mais grave que a fornicação. Ela está num outro patamar, num outro nível. Então a gente precisa ter um pavor especial desses pecados aqui. Desses aqui também, evidente. Mas se você tem pavor por esses, com razão, tenha um pavor especial por esses outros daqui de cima, né? Não tem sentido um casal que é casado achar que a anticoncepção é uma coisa banal. Não, é um pecado muito grave. Casais, por exemplo, que dizem, eu vou usar o método natural, mas nos dias férteis vamos usar algum anticoncepcional. Isso é um absurdo, gente. É um pecado que não é apenas grave, é gravíssimo. Enquanto nós não utilizamos o método, enquanto nós não aprendemos o método Billings, porque nós não estamos habituados, a gente vai usar a pílula. Não tem sentido. Então, tudo isso pode ser falta de conhecimento. E eu estou tentando fazer que vocês conheçam para vocês poderem agir corretamente, tá? Muito bem. Então, eu já li 2 artigos para vocês, o artigo 11 e o artigo 12, da questão 154, da segunda parte, que se costuma chamar secunda secunde, da Suma Teológica, que é uma parte que trata especificamente das questões morais, tá? E aqui aborda a questão da castidade e do seu vício oposto, que é a luxúria. Muito bem. Agora vamos falar da castidade como uma virtude, e ela é uma virtude maravilhosa. A castidade, de todas as virtudes, ela nos causa um fascínio especial por causa da promessa que Jesus fez aos puros. No Sermão da Montanha, Jesus declara bem-aventurados vários tipos de pessoas, mas um deles chama a atenção. Bem-aventurados os puros de coração, e a razão é porque eles verão a Deus. E vamos tentar entender o que significa ver a Deus. A pureza e a visão de Deus. Ver a Deus é o desejo de todo homem. No entanto, disse Deus a Moisés: não poderás ver a minha face, porque o homem não pode ver-me e continuar vivendo. Veja que coisa estranha. Por quê? Moisés pediu para Deus revelar a sua face, e esta foi a resposta de Deus a Moisés: tu me verás pelas costas e eu vou te cobrir o rosto, porque ninguém poderia ver-me e permanecer vivo. De fato, é tão grande a distância que há entre a santidade de Deus e a indignidade do homem, que o homem deveria morrer se visse a Deus.
Gedeão pensou que morreria depois de presenciar um fogo que devorou a carne e os pães que ele pusera sobre uma pedra para oferecer em sacrifício. Ah, meu Senhor, eu vi o anjo do Senhor face a face. O Senhor lhe disse: a paz esteja contigo, não temas, não morrerás. Para quem não sabe, Gedeão foi um dos juízes que foi libertar os israelitas do poder dos madianitas. Manoé e sua mulher, pais de Sansão, também temeram quando o anjo do Senhor lhes apareceu, anunciando o nascimento de um filho que começaria a libertar Israel das mãos dos filisteus. Certamente morreremos, disse Manoé à sua mulher, porque vimos a Deus. Se o Senhor tivesse pretendido matar-nos, respondeu-lhe a mulher, não teria aceitado o holocausto nem a oblação, e não nos teria feito ver tudo o que acabamos de ver, nem nos teria revelado, ao mesmo tempo, o que nos disse. Manoé e a sua mulher, a Bíblia não diz o nome dela, foram os pais de Sansão, que é um dos personagens do livro dos Juízes. Agora o profeta Isaías. Quando o profeta Isaías viu o Senhor sentado num trono dentro do templo, entrou em pânico e disse: ai de mim, estou perdido. Com efeito, sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins que estava junto do trono voou para junto de Isaías, trazendo na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou-lhe os lábios e disse: vê, isso te tocou os lábios, tua impiedade está removida, teu pecado está perdoado. Então vem a pergunta: quem poderá ver a Deus? Porque nem Moisés, nem os pais de Sansão, nem o próprio Gedeão, nem Isaías se consideravam dignos disso. Apesar de quererem ver a Deus, tinham pavor de vê-lo. Quem poderá ver a Deus? Os puros, disse Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa promessa é assustadoramente maravilhosa. Quem guardar a pureza, verá a Deus. Vamos agora, por gentileza, ver essa citação do Catecismo. É o Catecismo 2519. Aos puros de coração está prometido verem Deus face a face e serem semelhantes a Ele. Isso no futuro, né? Mas desde já, embora você não veja Deus face a face, se você é puro, você consegue entender, ter familiaridade com as coisas de Deus e enxergar as coisas como Ele enxerga. Vamos ver. A pureza de coração é condição prévia da visão. Desde já, nos concede ver segundo Deus, receber o outro como um próximo, permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Tudo está no Catecismo. É uma coisa que merecia uma meditação diante do Santíssimo Sacramento, porque é de fato maravilhoso. É o que se fala sobre a pureza e sobre a recompensa aos puros. Veremos a Ele, porque pelo batismo tornamo-nos filhos dele. Diz-nos São João: Amados, desde já somos filhos de Deus, mas o que nós seremos ainda não se manifestou. Sabemos que por ocasião desta manifestação seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. No entanto, não basta sermos filhos de Deus para vermos a Deus. É preciso que tenhamos um coração puro. Por isso, prossegue São João: Todo o que tem nele esta esperança purifica-se a si mesmo,
como também ele é puro. E quando você for puro, você poderá ver a Deus. Então, sendo filho de Deus e tendo o coração puro, você poderá ver a Ele. E desde já você enxerga as coisas segundo Deus. Mas eu ainda não respondi o que é ver a Deus. E nem vocês sabem o que é. Vamos tentar entender agora o que significa ver a Deus. Deus não tem corpo, é puro espírito. Portanto, é invisível aos nossos olhos corporais. Nossos olhos poderiam ver os sinais de sua majestade, o fogo, a nuvem, os relâmpagos, tais como aparecem na Bíblia. Depois que o Filho de Deus se fez homem, nossos olhos poderiam também ver o corpo humano de Jesus. Mas Deus, enquanto Deus, não pode ser percebido pelo sentido da visão. O sentido da visão é corpóreo. Ele tem por objeto as coisas corpóreas. Ver a Deus com o sentido da visão é impossível. Ver a Deus, portanto, tem um outro significado. Entender a Deus, ou seja, ver com a inteligência. Deus não é visível, ele é inteligível. Ver a Deus significa entender a Ele, vê-lo com a inteligência. Essa visão enche o homem de felicidade. Por isso é chamada visão beatífica. Do latim beatus, feliz, beatífica, que faz feliz. Para que possa ser visto, Deus fortalece a inteligência humana com a luz da glória. Assim, no céu, a alma torna-se apta a ver a Deus como Ele próprio se vê. Prestem atenção. A luz da glória é uma capacitação que nós teremos no céu para ver a Deus. O que é isso? Um anjo, antes da prova, ele poderia entender a Deus. Mas a intuição que o anjo tem de Deus, como puro espírito, ainda não seria a visão dele face a face. Um anjo, ele poderia conhecer a Deus, aqui está o anjo, aqui está Deus a quem ele conhece. Mas ele conheceria Deus fazendo dentro de si uma ideia, a ideia de Deus, tá? Este seria o conhecimento, um conhecimento que o anjo tem de Deus. Mas, como a ideia é diferente do objeto, a ideia que o anjo tem de Deus, por mais perfeita que seja, não é o próprio Deus. Então, o anjo tinha a capacidade de, fazendo uma ideia que não equivale ao próprio Deus, ele tinha a capacidade de pecar. Porque pecar é preferir uma criatura ao Criador. Você só consegue isso quando você não tem o conhecimento perfeito de Deus. E os anjos não tinham antes da sua prova. Então eles podiam optar por Deus ou podiam optar por algo diferente de Deus, porque o conhecimento deles não era direto e imediato. Agora, depois que houve a prova e que alguns anjos optaram por Deus e outros optaram contra Deus, agora é diferente. Os anjos bons, eles veem a Deus assim, olha. Eles veem a Deus com o conhecimento de tal forma direto que nem sequer existe mais essa ideia. O anjo está como que mergulhado em Deus. E assim o anjo não é mais capaz de pecar. Nem sequer, repito, existe a mediação de uma ideia entre o anjo que vê a Deus e o Deus que é visto pelo anjo. Nós não vemos a Deus, mas nós fazemos uma ideia dele. Como essa ideia é imperfeita, nós temos a possibilidade de cometer o absurdo de preferir uma criatura a Deus. Mas isso é uma loucura. Mas por que nós podemos fazer? Porque a ideia de Deus que nós fazemos é imperfeita. Mas quando nós estivermos no céu, nós vamos conhecer a Deus sem nem sequer fazer uma ideia dele. Nós vamos estar como que mergulhados em Deus. Com essa visão direta e imediata de Deus, é impossível pecar.
Porque se alguém mostrar para você uma criatura, você vai rir. Como é que eu vou trocar a Deus, no qual eu estou mergulhado, por essa criatura que é parcial, finita, limitada? Tudo que essa criatura pode me oferecer, eu já tenho em Deus e muito mais. Então, os que estão vendo a Deus não podem pecar. É impossível para eles pecar. Chegaram nesse estágio. E esta visão enche a pessoa de felicidade, porque Deus é o sumo bem. E nada há fora de Deus que em Deus não esteja em grau eminente. Pergunta de criança de catequese: no céu vai ter chocolate? E brinquedo? Mas tudo que você imaginar de bem vai estar contido em Deus. Vamos tomar café no céu? Não sei se a criança entende isso, né? A criança tem um pensamento muito concreto. Mas tudo que você imaginar de bem aqui na Terra, você vai ter em Deus e muito mais. Certo? Vamos lá. Aos puros de coração, Deus dirá: entra na alegria do teu Senhor. Esta é a parábola dos talentos, não é? Ou não é? Mateus 25, 21 a 23. Servo bom, né? Tu foste fiel no pouco, eu te serei fiel no muito. Entra na alegria do teu Senhor. Sim. Note-se, no céu não é a alegria que entrará no coração dos puros. Os puros é que entrarão na alegria, mergulhados na alegria do Senhor. Que bonito, né? Alegria como um mar que vai nos encher, né? Isso vai ser o céu. Mas repito, para quem tiver um coração puro. Os puros é que verão a Deus. E se ver a Deus é aquilo que nos causa felicidade, porque essa visão é beatífica, tudo que nós pudéssemos fazer para alcançar isso seria pouco. Mas o que Jesus pede de nós é a pureza. Quem tem as mãos limpas e um coração puro é esse que vai poder entrar no santuário do Senhor, que vai poder morar na sua casa. Até agora, falei sobre o que os puros de coração receberão no céu. Mas e desde já? Desde já, os puros, embora não vejam, entendam a Deus face a face, entendem muito bem as coisas de Deus. As pessoas puras, por exemplo, as crianças, têm uma especial familiaridade com Deus. Ao falarmos de Deus para elas, vemos que elas nos entendem quase imediatamente. Vocês não veem crianças ateias. O ateísmo é próprio de alguns adultos. Os adultos que perderam a pureza. As crianças, elas entendem quando você fala de Deus de maneira imediata, é claro. Elas não vão negar que Deus existe, mas vão entender perfeitamente que Ele existe e vão até ajudar você na sua lição de catequese. Uma vez, a minha mãe me contou que quando eu nasci, eu olhei para ela, como todo recém-nascido olha para a mãe, e ela sentiu medo. Você olhar para uma criança, melhor ainda, você ver uma criança olhar para você, eu acho que é amedrontador mesmo. Porque a criança, ela é como se fosse um feixe de luz. Ela olha para nós assim com um olhar penetrante, porque ela não criou ainda uma cera para se proteger. Ela é totalmente transparente. Ela olha para você como inocente, olhando para alguém que tem pecado, o que já pecou, não é? Uma pessoa que está olhando para você assim, com aquela luz, e você pensa, nossa, será que ela está me acusando? É o olhar da criança, aquele olhar que ainda não se corrompeu, aquele olhar límpido, não é? Pois é, as crianças são assim. E Jesus disse, em tom de ameaça, se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Não é um convite, não é apenas uma ordem, mas é uma ameaça. Portanto, sejamos puros, viu?
porque é a condição para a visão de Deus. Desde já, os puros de coração veem coisas que são invisíveis, incompreensíveis, aos que se tornaram impuros. O que ela vai ler agora, já leu no próprio Catecismo da Igreja Católica. A pureza de coração desde já nos concede ver segundo Deus, receber o outro como um próximo, permite-nos perceber o corpo humano, o nosso e o do próximo, como um templo do Espírito Santo, uma manifestação da beleza divina. Se no futuro nós seremos felizes vendo a Deus, aqui, nesta terra, onde a felicidade perfeita e completa é impossível, nós temos um antegozo dela, uma amostra grátis chamada alegria. E a alegria da pureza, ela é tão maravilhosa que ela já bastaria para nos servir de atrativo para essa virtude. A alegria da pureza. O prazer é corpóreo, a alegria é espiritual. Aquele que procura o prazer, encontra o prazer. Mas depois vem o vazio, o remorso de consciência e a tristeza. O prazer deixa um gosto amargo. A alegria não. Aquele que, por amor, se abstém do prazer, encontra a alegria. Se os que procuram o prazer na impureza conhecessem a alegria da pureza, desejariam ser puros, nem que fosse por egoísmo. A alegria da pureza está acima do prazer da impureza, como o céu está acima da terra. Experimente e diga-me se não é assim. Isto é uma provocação. Por quê? Porque os jovens gostam de desafios. Quando a gente escreve uma frasezinha assim, experimente, diga-me se não era assim. Ele diz consigo mesmo, eu vou experimentar. Não tenho nada a perder. E segundo estão me dizendo, tenho tudo a ganhar. Vamos experimentar, vamos fazer a experiência da pureza. Porque a experiência da impureza, esse mundo já está nos ofertando com superabundância, né? Até a náusea. Vamos experimentar a pureza, que é diferente, é exigente, mas ela tem uma promessa de uma recompensa maravilhosa. A família é constituída pelo matrimônio. O matrimônio é preparado pelo namoro. Se nós quisermos uma família santa, temos que caprichar que o matrimônio seja santo. E temos que cuidar para que os jovens que se preparam para o matrimônio namorem santamente. Ora, você é pró-vida? Então, valorize a família. A família é o santuário da vida. Valorize o matrimônio, que constitui a família. E valorize o namoro santo, que prepara o matrimônio santo. Mas o que é o namoro? O namoro é aquele período em que o rapaz e a moça procuram conhecer-se e amar-se em preparação para o casamento. No casamento, homem e mulher doam mutuamente seus corpos, tornam-se uma só carne para quê? Para a complementação dos dois e para a procriação. Complementação mútua e crescei e multiplicai-vos, significado unitivo e o significado procriador. Mas eu pergunto a vocês, o que é mais importante, doar os corpos ou doar as almas? Doar as almas. E é para isso que existe o namoro. Repitam aqui comigo, o namoro existe, para eu conhecer, não o corpo, mas a alma do outro. O namoro existe para eu doar, não meu corpo, mas minha alma ao outro. Que coisa linda! Se vocês aprenderam isso e de cor, já sabem namorar. Como assim, padre? Já sabem. Se o namoro é para isso, vocês sabem o fim, já podem descobrir agora os meios. Se o namoro não é para conhecer nem para unir os corpos, mas as almas, então você vai evitar durante o namoro tudo aquilo que impeça a união das almas.
Porque o prazer corpóreo, ele não facilita o conhecimento das almas, antes atrapalha. Namorados que se permitem os prazeres da carne, eles não conseguem ver no outro nada mais do que um pedaço de carne que dá prazer. E aquilo que é mais profundo e mais espiritual, a beleza interna do outro, eles não veem, porque não deram chance para ver. Você quer ver o outro por dentro? Mantenha uma distância física dele, uma distância corpórea. Olhe para ele, mas de longe, para você enxergar o que há de mais profundo, que é o espírito, a alma. Se você conhecer a alma do outro, você pode amar o outro interiormente. Se você se detiver no corpo, você não vai sair do aspecto corpóreo. Ou seja, o seu namoro nada mais vai ser do que alguma coisa animalesca. Infelizmente, tantos namoros não saem disso. E os dois dizem falsamente que se amam, mas não se amam. O que eles fazem, os animais também fazem, mas não se amam. A fornicação, que é um pecado do ato conjugal antes do matrimônio, não é uma prova de amor. Uma pergunta que eu costumo fazer para os jovens: durante o namoro se deve dar prova de amor? A resposta é claro que deve se dar prova de amor. O namoro é para isso, mas como é que o amor se prova? O amor não se prova pelo ato conjugal, nem se prova por qualquer ato que cause o desejo do ato conjugal. O amor se prova por 3 coisinhas. Vamos aprender? O amor se prova pelo tempo, pela distância e pelo sacrifício. Vamos aprender? Pelo tempo, pela distância e pelo sacrifício. Você me ama? Amo. Então vamos esperar. O verdadeiro amor espera. Você me ama? Amo. Então vamos separar os corpos para unir as almas. Você me ama? Amo. Então vamos nos sacrificar. Vamos nos abster de prazer, um por causa do outro. Isso é amor. Isso é prova de amor. Passou nesse teste, preparado para se casar. Excelente. Não passou, não pense em se casar. Você não está preparado para isso. Um namoro ruim, ele tem frutos horríveis. Porque depois, quando você se casa sem o devido treinamento e a preparação, você que não soube respeitar o outro enquanto solteiro, não vai saber respeitá-lo depois de casado. Porque você colhe aquilo que planta. E quem semeia na carne, da carne colherá a corrupção. Quem semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Mas, se vocês estão pensando que no namoro o que é proibido é só fornicação, estão muito enganados. Porque Jesus disse, ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher desejando-a, já cometeu adultério com ela em seu coração. Basta um olhar. Mas isso é uma exigência enorme. Sim, o adultério era punido com apedrejamento. Imagine agora se você vai poder ser apedrejado por causa de um olhar. Não é à toa que no Sermão da Montanha as pessoas ficaram admiradas com aquilo que Jesus dizia, porque ele era exigente, sem dúvida. Ele quis levar os mandamentos divinos até a sua perfeição, a sua consumação. E a castidade agora vai até a raiz do seu coração. Você tem que ser puro aqui dentro. E a pureza corpórea vem por acréscimo. Ótimo. Então, se o namoro é para você se preparar para o matrimônio, você não apenas tem que evitar a fornicação, mas tudo aquilo que causa o desejo dela. Há certos atos que são intrinsecamente excitantes. Aliás, eu não expliquei o que é excitação. Excitação é a preparação para o ato conjugal. Pela excitação, o organismo do homem se prepara para produzir os espermatozoides, o organismo da mulher se prepara para recebê-los. Tudo isso numa ordem admiravelmente colocada por Deus na natureza. Mas não faz sentido você se preparar para uma coisa que você não pode completar. Imagine que
um de vocês aqui gostasse muito de maçã. Quem é que gosta? Ninguém gosta de maçã. Vamos fazer de conta que o Yuri gostasse muito de maçã. Aí eu mostrasse para ele uma maçã vermelha, brilhante, apetitosa, e quando ele ficasse com as glândulas salivares funcionando e tivesse o desejo de dar uma dentada naquela fruta, eu então repentinamente subtraísse a maçã dele, dizendo: você não pode comer porque essa maçã não é sua. Mas, padre, se ela não é minha, por que você aproximou da minha boca? Por que você fez com que eu ficasse com as glândulas salivares produzindo saliva? Se eu não podia... Isso é uma brincadeira de mau gosto, padre? Ele tem razão? Porque se não é hora de comer, ou se a maçã não é dele, se ele não vai poder, não tem sentido eu provocar o desejo dele, daquilo que ele não pode saborear. Ora, se durante o namoro o corpo de um não pertence ao outro, não tem sentido eu praticar atos que causem o desejo físico do outro. É um contrassenso. É um contrassenso. Seria mais ou menos se eu esquentasse o motor do carro, né? Que eu não tenho direito de andar nele. Para que eu vou esquentar esse motor? Imagine, você senta no carro, né? Será que pode sentar no carro ou vai dar algum problema um problema mais grave aqui? Sentar no carro. Aí você fecha a porta, coloca o cinto de segurança, aí você liga, aí deixa o carro esquentando, depois você, com cuidado, destrava o freio de mão, aperta a embreagem, com o pé direito você aperta o acelerador, depois com a mão direita você engrena a primeira marcha, depois devagar você vai tirando o pé esquerdo da embreagem, aí depois você põe as duas mãos na cabeça e diz: o carro está andando. Mas é claro que ele está andando. O que você queria? Eu queria fazer isso tudo e queria que o carro não andasse. Você é doido. Carros normais, depois de todo esse ritual, andam. Mas há namorados que acham que não deveria acontecer isso. Padre, não sei o que está acontecendo. Nós estamos quase praticando a fornicação. Eu sei. Vocês estão fazendo todo o ritual para causar o desejo dela. Não, padre. Ah, não. Duas perguntinhas. Vocês se abraçam? Vocês se beijam? Padre, a gente faz. E o que vocês queriam? Pessoas normais, organismos sadios, com esse beijo que os filmes apresentaram como mais romântico, né? O beijo na boca, e com os abraços agarrados, organismos sadios têm desejo de praticar o ato conjugal, porque isso já é uma preparação para ele. E se você não pode praticar esse ato porque você é solteiro, por que você faz isso então? É um contrassenso, mais do que um contrassenso, é um pecado. E não é um pecado leve. Por que não é um pecado leve? Porque um pecado contra a castidade, ele tem como matéria ou o meu corpo ou o corpo alheio, que são templos do Espírito Santo. A matéria de um pecado contra a castidade é sempre grave. Então ele vai ser sempre mortal? Não. Pode ser que falte para ele ser mortal duas coisas: o conhecimento completo do que você está fazendo e um consentimento completo. Faltando uma dessas coisas, você pode pecar venialmente em matéria de castidade. Mas se você sabe o que está fazendo, quer totalmente fazer, a matéria é sempre grave e o pecado vai ser sempre mortal. Então é preciso tomar muito cuidado com isso.
Porque aquele ou aquela que você está namorando agora vai ser o seu marido ou a sua mulher no futuro. Vai ser a pessoa que Deus escolheu, espera-se, né, para estar ao seu lado por toda a vida e construir uma família. Você tem que ter por essa pessoa um respeito imenso. Em geral, os namorados custam a entender isso. E eu costumo dar um exemplo pessoal. Eu nunca namorei. Por quê? Na idade da adolescência, eu já sabia que a minha vocação era sacerdotal. E o namoro só existiria para preparar o matrimônio, que eu nunca iria contrair. Então não teria sentido namorar sem pensar no matrimônio. Mas, se a minha vocação fosse matrimonial, o respeito que eu teria por aquela que seria a mãe dos meus filhos, a rainha do meu lar, seria tão grande que até certos atos que não são pecado, eu não faria, eu evitaria. Por exemplo, vocês acham que isso aqui, fazer isso no ombro da namorada é pecado? Eu acho que não, mas eu não faria. E por 2 motivos. Esse gesto dá uma ideia de quê? De posse. Mas eu sou solteiro, esse corpo não é meu, eu não quero ter essa ideia. É uma ideia falsa, perigosa. Mais ainda, esse jeito de segurar uma coisa não é um jeito de segurar algo sagrado. Se vocês já me viram celebrar a missa, nunca me viram e espero que nunca me vejam segurar assim o Santíssimo Sacramento. O padre segura com as 2 mãos e tremendo, porque ele é sagrado. Então eu queria ter esse medo de tocar nela. Até ao tocar a mão dela eu queria tremer, por pensar, esse corpo é sagrado, essa mão é sagrada. Será que eu estou tocando essa mão com o temor, o santo temor de Deus? Ou será que eu estou segurando como quem segura um garfo, um lápis, um instrumento qualquer? Eu queria ter esse medo. Já pensou se os namoros fossem todos assim? Se as pessoas tivessem esse medo de não respeitar o outro devidamente. Não estou falando de praticar fornicação, não. Bem longe ainda disso. Imaginem com que pureza os 2 chegariam até o altar. Como seria maravilhoso este matrimônio. Como seria santa essa família. E como seria lindo o santuário da vida que de lá surgiria, gente. Então, se nós queremos mudar a próxima geração, ensinemos os nossos jovens a namorar. Ensinemos a ele a virtude da verdadeira castidade, que começa já no início. Porque enquanto nós não fizermos isso, toda a nossa luta contra o aborto vai ser como a do bombeiro atrás do fogo, mas sem atacar as causas do incêndio. E sem cultivar a prevenção ao incêndio. A prevenção está na castidade. E a castidade é uma virtude linda. A castidade não é um fardo a se carregar. Ai, que coisa triste, pesada, eu sou obrigado a carregar. Não! A castidade é um tesouro. Você descobre esse tesouro e vende tudo que tem para adquirir aquele campo. Com alegria você faz isso. A castidade é como aquela pérola preciosa. Você encontra, vende tudo que tem e vai comprar aquela pérola. Essas parábolas são lindas para ilustrar a beleza da castidade. E nós precisamos aprender isso. Por isso o livrinho que eu escrevi tem esse nome, Descobrindo a Castidade. Porque é para você descobrir o valor que essa virtude tem. A alegria que ela traz desde já. E a felicidade que está prometida para ela, para os que a observarem, que será ver a Deus face a face. Certo? Ou seja, a pergunta que os namorados costumam fazer, até que ponto eu posso ir sem pecar? É uma pergunta que não é de filhos, é de escravos. O filho perguntaria outra coisa. Perguntaria o que eu devo fazer para agradar a Deus ao máximo. O escravo é aquele que não ama a Deus, mas está com medo do inferno.
Ele quereria pecar, mas já que ele não pode pecar para não ser condenado, ele quer se aproximar ao máximo do pecado sem pecar. Perguntas ridículas. Qual é a distância mínima que eu posso me aproximar do fogo sem me queimar? Qual é a quantidade exata de veneno que eu posso tomar sem morrer? Ou então, se o marido perguntasse, qual é o número exato de pancadas que eu posso dar à minha esposa sem ser preso? Perguntas horríveis. Pergunta de quem não ama. Mas se você ama a Deus, você não vai fazer essa pergunta. Em vez de perguntar isso, você vai dizer, qual o jeito de namorar que mais agrada a Deus? Claro que vocês sabem que algumas coisas são pecaminosas, mas outras não precisam ser pecado para você evitar. Basta você dizer, o que mais agrada a Deus não é isso. Então não vou fazer, porque eu sou filho, em vez de ser um escravo por coação. Certo, gente? Dúvidas? Perguntas? Reclamações? Ameaças? Bem, gente, então com isso nós encerramos o nosso curso. Então vamos fazer uma oraçãozinha para terminar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor nosso Deus, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Prontinho.